Bom, estamos aqui em mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão indígena e africana. Isso dentro, claro, da trajetória desses povos, né, dos povos indígenas e dos africanos, né, que foram trazidos compulsoriamente para o Brasil para trabalhar como mão de obra escrava durante mais de 300 anos aí da nossa história. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, a partir de um texto que nós selecionamos do site Mundo Educação. Nós vamos falar sobre esse assunto. E vamos discutir algumas questões, fazer algumas indagações também, né, alguns apontamentos, para que possamos dar início a um debate, né, sobre a escravidão indígena e africana. Então, nós vamos utilizar aqui esse slide, que foi baseado nesse texto, para fazer a nossa discussão. Bem, o nosso estudo aqui sobre esse assunto ele vai se basear nas diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão africana. Nós vamos falar basicamente sobre as diferenças entre o tipo de escravidão dos indígenas, como foi a escravidão indígena no Brasil e como foi a escravidão africana, né? A escravidão dos negros trazidos da África para o Brasil. Nós vamos levantar algumas questões ao longo da nossa exposição em relação à escravidão em si, né, e fazer também algumas sugestões de leituras para o aprofundamento desse assunto. A escravidão foi uma instituição implementada no Brasil em meados da década de 1530 e que se estendeu até o final do século XIX, quando a Lei Áurea de 1888 proibiu o trabalho escravo. Então, logo no início aqui, nós temos uma questão importante, que é mais ou menos quando foi estabelecida a escravidão no Brasil, né, em meados da década de 1530. Vale lembrar que antes de 1530, Portugal não tinha o interesse de colonizar o Brasil, né? Tanto que esse período de 1500, né, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil, até 1530, ele é chamado de período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque até então Portugal tinha outras fontes de obtenção de lucros, né? Portugal conseguia lucrar com o comércio de especiarias na Europa, então ainda não tinha um interesse, não tinha uma necessidade econômica de colonizar o Brasil. Durante essas 3 décadas, né, de 1500 a 1530, os portugueses eles exploraram no Brasil apenas o pau-brasil, né, a extração do pau-brasil. Então, essa foi uma atividade que foi usada a mão de obra indígena e ainda não escrava, não era uma mão de obra escrava. A mão de obra indígena para a extração do pau-brasil foi usada em um regime amistoso, né? Os portugueses acabavam usando a mão de obra indígena em troca de produtos, né? Os indígenas eles extraíam o pau-brasil, eles levavam para o litoral, para as feitorias, e lá os portugueses trocavam essa madeira que tinha sido extraída pelos indígenas por produtos de interesse desses indígenas. Essa prática era chamada de escambo, né? Que na verdade é um escambo, não é uma troca. Então, até então, de 1500 a 1530, o trabalho indígena não era um trabalho escravo também, né? Não estamos falando ainda da escravidão dos indígenas. E também ainda não tinha, aqui, pelo menos aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, ainda não tinha mão de obra escrava africana, né? E aqui nós temos um panorama geral, né, de quando iniciou a escravidão no Brasil e quando ela terminou em 1888, né, em maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que a gente vai falar no finalzinho um pouco só sobre essa questão. Ao longo da história colonial e imperial do Brasil, os grupos escravizados foram primeiramente os indígenas e depois os africanos. Nós começamos com a escravidão dos indígenas, nós vamos ver por que começou com a escravidão indígena e por que também era difícil a escravidão, a escravização dos indígenas. Apesar de ter sido o primeiro grupo e de ter sido o primeiro grupo por conta de algumas facilidades, os escravos indígenas também tinham algumas dificuldades, né? Os portugueses encontraram algumas dificuldades nesse processo de escravização dos indígenas, assim como encontraram também no processo de escravização dos negros africanos, né? A gente tem essa questão de que a escravidão muitas vezes é encarada como se fosse
algo que os povos que foram escravizados, eles se submeteram a isso de forma pacífica, que eles não resistiram. E isso não é verdade, né? A historiografia tem apontado diversas formas de resistência, tanto de indígenas quanto de africanos, ao processo de escravização feito pelos portugueses. Implantação da escravidão no Brasil. Nós vamos conhecer o processo de implantação da escravidão no Brasil. Como isso começou, de fato, nós já sabemos que começou pelo grupo dos indígenas e depois foi substituído pela escravidão dos africanos. Né? Isso foi gradativamente, foi aos poucos, né? Não foi uma substituição imediata, né? Teve um processo aí histórico envolvendo algumas questões que dificultaram a escravização dos indígenas e, portanto, os portugueses tiveram que adotar, aí, usar, aderir a um novo grupo a ser escravizado, né? E como já tinha Portugal já tinha colônias na África, então já tinha esse contato com a África, óbvio, né? Mais próximo, continente mais próximo. O resultado, a solução para a necessidade de mão de obra para trabalhar aqui no Brasil foi a mão de obra negra africana. A escravidão foi implantada aqui na década de 1530, quando os portugueses iniciaram a ocupação sistemática da América Portuguesa por meio da ocupação das capitanias hereditárias. Então, a partir da década de 1530 foi que a escravidão ela foi de fato implantada no Brasil. Isso porque, a partir de 1530, Portugal começa a ter uma queda na sua grande lucratividade com o comércio de especiarias, né? Com essa queda, Portugal precisava de uma substituição para a economia, um elemento que substituísse esse prejuízo que estava tendo, né, com o comércio de especiarias, né? Então, a solução foi explorar sua colônia aqui na América, né, o Brasil, também chamada de América Portuguesa. Então, por isso, Portugal decidiu, de fato, obter lucros com sua colônia de alguma maneira. E a forma que Portugal encontrou para isso, né, que o Império Português encontrou para isso, foi por meio da produção do açúcar. Né? Então, assim, o açúcar ele precisava de mão de obra. Então, inicialmente, os escravos indígenas, né, e depois os africanos, serviam justamente como mão de obra para o trabalho nas lavouras. Essa foi a necessidade que os portugueses tiveram aqui no Brasil, e por isso que a escravidão foi implantada a partir de 1530 e não antes, porque antes Portugal ainda não tinha esse interesse de colonizar o território brasileiro. A princípio, no dito período pré-colonial, a relação de trabalho existente foi a do escambo, em que os indígenas trabalhavam com a exploração do pau-brasil. Isso que eu citei lá no início, né? Que de 1500 a 1530 não tinha ainda trabalho escravo nem dos indígenas nem de africanos aqui no Brasil, porque a única fonte de obtenção de lucros que Portugal tinha no nosso território era a extração do pau-brasil, né? Tanto que esse período chamado, do ponto de vista econômico, ele é chamado de ciclo do pau-brasil, né? Já que o produto que era exportado, que era comercializado aqui do Brasil, era o pau-brasil. E nessa fase, Portugal ainda não precisava, ainda não tinha a necessidade de mão de obra escrava. Né? Então, nesse momento, a mão de obra para esse trabalho de extração era a mão de obra indígena, mas por meio desse sistema que foi o escambo, né? A troca. A troca da madeira extraída por produtos que os indígenas tinham necessidade no seu cotidiano. Com a ocupação sistemática do território e a implantação de um sistema econômico que necessitava de grande número de trabalhadores braçais, os portugueses viram a necessidade de adquirir trabalhadores escravos, que foi justamente os trabalhadores para o cultivo da cana-de-açúcar e para o trabalho nos engenhos. Né? Então, assim, com a implantação da economia açucareira, como foi conhecida essa economia do período, né, do ciclo do açúcar no Brasil colonial, então era necessário uma grande quantidade de mão de obra, né, de trabalhadores braçais para desenvolver todas as atividades ali em torno da produção do açúcar. Por isso foi necessário implantar um novo sistema. Né? O escambo não era mais útil, não era mais eficaz, eficiente para essa nova demanda, né, que tinha aqui na América Portuguesa. Então, a solução foi implantar o trabalho escravo. E, inicialmente, os portugueses fizeram isso com os indígenas.
O primeiro grupo disponível para isso foram os indígenas, e a escravização indígena foi utilizada em alta escala em todo o continente americano, não somente na América Portuguesa. É importante destacar isso, né? Os escravos indígenas. Indígenas eram quem? Os povos nativos do território, né, da América. Era assim que eram conhecidos de forma geral esses povos, né, como os indígenas, né, ou índios. Então, os indígenas eles foram escravizados em todo o continente americano, não só aqui na América Portuguesa, não só aqui no Brasil, mas em todo o continente americano, né? Foi um trabalho, a escravização dos indígenas, né, a escravidão indígena, foi uma característica comum em todo o continente americano. A escravização indígena, né? Vamos agora entender um pouquinho sobre esse processo aí, sobre as características, a forma de resistência também e as dificuldades que os portugueses encontraram ao usar a mão de obra escrava indígena. Claro, né, eu falei, né, citei antes, que os portugueses encontraram algumas dificuldades com isso também. Os indígenas, como mencionado, foram o primeiro grupo a ser escravizado em nosso país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pelos escravos africanos, mas essa foi uma transição lenta que não aconteceu de maneira uniforme. Quer dizer, algumas províncias não, né? A gente está falando aqui do período colonial, então eram capitanias. Algumas capitanias, elas acabaram com a escravidão indígena primeiro do que outras capitanias, né? Isso a gente vai ver mais à frente o motivo disso ter acontecido. Então, a escravidão indígena no Brasil, ela acabou aos poucos, né? Ela foi substituída pela escravidão dos africanos aos poucos. E em algumas capitanias, isso aconteceu primeiro, em outras capitanias isso aconteceu muito depois, né? Não foi tudo ao mesmo tempo, não foi toda a América Portuguesa que substituiu a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Né? Isso aconteceu aos poucos. Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos em meados do século XVII, enquanto em outros isso aconteceu somente no século XVIII. No século XVII já tem em algumas capitanias, né, a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana, mão de obra escrava. Nós estamos falando de mão de obra escrava. Em algumas capitanias aconteceu no século XVII, em outras no século XVIII. O motivo disso ter acontecido dessa forma é que os escravos africanos eram mais dispendiosos, eram mais caros. Né? Adquirir escravos africanos custava mais para os produtores, para os senhores de engenho no início, e depois, né, para todas as pessoas que tinham interesse na mão de obra escrava africana. O escravo africano custava mais caro, então era mais fácil escravizar os indígenas, né, que eram escravos relativamente, né, que tinham um preço no mercado mais barato, né, era mais fácil conseguir escravos indígenas do que africanos, né, o escravo africano era mais caro. Então, é por isso que algumas províncias, as capitanias que eram mais pobres, elas continuaram com a mão de obra indígena e só depois elas substituíram pela mão de obra escrava africana. Né? Justamente por isso, pelo valor, né? O preço que eles tinham que pagar por esses escravos. Os indígenas foram primeiramente escravizados justamente por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornavam-na mais complicada de sustentar-se. Como eu falei antes, né, os escravos indígenas eram mais baratos e também manter esses escravos indígenas era menos dispendioso, né? Só que tinha algumas dificuldades, né? Tinha alguns problemas com o escravo indígena, né? E que não tinha com o escravo africano. Aparentemente, vocês já podem perceber uma grande diferença. Os indígenas eram nativos, os africanos foram trazidos de outro continente. Então, até uma questão de adaptação ao território, de conhecimento do território, né, os indígenas tinham isso em superioridade aos africanos. Né? Os africanos não conheciam o território brasileiro, estavam em uma terra estranha, tinham sido submetidos à escravidão, então era mais difícil resistir. Eles resistiram, mas era mais difícil resistir. Os indígenas estavam em sua casa, em seu território, tinham conhecimento sobre a geografia, sobre as características desse território, então era mais fácil a resistência, inclusive as fugas. Né?
Primeiro, havia uma questão cultural, pois os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. O indígena trabalhava para sobreviver, né? O trabalho indígena era um trabalho para sobrevivência. Eles produziam apenas o necessário para a sua sobrevivência. Eles não produziam para sobrar, para fazer qualquer utilização com esse excedente. Em segundo lugar, a divisão do trabalho, né, trabalhar na lavoura para os indígenas era um trabalho feminino, não era um trabalho masculino. Então eles tinham essa resistência também, uma questão cultural. A divisão do trabalho entre os povos indígenas fazia com que as mulheres trabalhassem na lavoura e não os homens. E aí trabalhar os homens na lavoura para um indígena, isso gerava uma resistência muito grande, né? Então era mais fácil eles se revoltarem com essa escravidão que forçava eles a desempenhar um trabalho feminino. Outro complicador relacionava-se com a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, reduzia-se sensivelmente na medida em que avançava a colonização portuguesa, por dois motivos, né? Aos poucos, os indígenas foram se tornando escassos. Primeiro, porque eles começaram a migrar para o interior do Brasil, e segundo, porque muitas populações foram dizimadas. Esse contato com os portugueses, né, eles acabaram adquirindo doenças, né, não terem imunidade a essas doenças, e algumas populações acabaram sendo dizimadas. Então, esses dois fatores aí, né, o dos indígenas começarem a migrar para o interior e de algumas populações acabarem sofrendo com uma grande mortandade, fez com que o número de escravos se tornasse menor, o número de indígenas se tornasse menor para ser escravizados, né? As fugas também eram uma questão relevante, pois os indígenas que possuíam amplo conhecimento do território conseguiam fugir, dificilmente eram recapturados. Imagine você recapturar um índio que fugiu para o interior da mata, porque eles viviam nesse território, eles conheciam esse território, sabiam se alimentar, se deslocar dentro das matas, existia bastante conhecimento da fauna, da flora. Então era muito mais difícil capturar um indígena, recapturar um indígena, do que um africano, por exemplo, né? O tanto que os africanos, quando eles começaram a organizar fugas, a usar a fuga como uma forma de resistência, eles tiveram que formar quilombos. Os indígenas, eles formavam aldeias, eles se reagrupavam em outros territórios. Eles estavam muito adaptados à vida, né, no território brasileiro, que era a sua casa, era o seu habitat. Então era muito mais fácil para eles fugir e se manter longe, né, dos seus ex-senhores. Por último, há a questão dos jesuítas, que criavam dificuldades para a escravização dos indígenas pelos colonizadores. Os jesuítas e a própria Igreja Católica eram totalmente contra a escravidão dos indígenas, né? E tanto que eles acabaram forçando, aos poucos, os portugueses, né, a abandonar a escravidão dos indígenas, né? Os jesuítas também, eles foram responsáveis pela criação das missões ou reduções, que eram aldeias que eles catequizavam os indígenas, viviam ali pacificamente com os indígenas. Então, eles eram totalmente contra o processo de escravização desses povos. A atuação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas criou diversos conflitos com colonos interessados nessa atividade. É óbvio que se os jesuítas eram contra e os colonos, né, aqueles portugueses que vieram para o Brasil para se estabelecer no território e obter lucros, né, gerar riquezas, enriquecer, eles acabavam tendo acabava existindo uma grande tensão entre eles, né? Uma série de desentendimentos entre os colonos e os jesuítas, né, entre a igreja e também o governo português, a coroa portuguesa, porque tinha essa questão de que tanto a igreja como os jesuítas não aceitavam a escravização dos povos indígenas. A pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena resultou em leis que determinaram a proibição da escravização indígena em 1570, 1587, 1595 e 1619. Essas leis defendiam que somente em caso de guerra justa é que os indígenas poderiam ser escravizados. Guerra justa seria o quê? Os indígenas se tornassem hostis aos portugueses. Se os indígenas se tornassem hostis aos portugueses, seria uma guerra justa. Os portugueses capturariam os indígenas e os escravizariam.
Então, era somente assim que, a partir de determinado ponto, a escravização indígena era permitida, né, por meio dessa guerra justa. Então, assim, com o tempo, os portugueses eles tiveram que abrir mão da escravização dos indígenas e adotar um novo modelo, que foi a escravização dos africanos. Apesar dessas leis, os indígenas foram escravizados em grande quantidade em locais como Paraná, São Paulo, Maranhão, entre outros. Isso porque muitos desses lugares não tinham economias tão prósperas para adquirirem escravos africanos em grande número. Isso foi o que eu mencionei antes, né? A questão de que algumas capitanias, alguns territórios, eles não eram tão desenvolvidos economicamente, não tinham tantos lucros assim, a sua economia não era tão próspera, e eles acabavam não tendo condições de comprar o escravo africano, de manter a escravidão africana, né? Justamente porque o escravo africano era mais caro. Então eles permaneceram durante um bom tempo ainda com a mão de obra escrava indígena. A escravização africana, né? Finalmente a gente vai entrar aqui no ponto, né, que é o que é mais discutido, né, nos livros de história, nas aulas, né? É a escravidão dos povos, né, dos africanos, de diversos povos africanos que foram trazidos para o Brasil para servir como mão de obra escrava aqui durante muito tempo, né? Como nós vimos aí em meados aí do processo de fato colonização, né, no período colonial e não no período pré-colonial, até 1888, quase o finalzinho do período monárquico, né, no Brasil. Quase no finalzinho, quase não, no finalzinho do período monárquico é que a mão de obra africana, a mão de obra escrava africana, ela foi abolida em nosso país. A substituição da mão de obra dos indígenas pela dos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América também, né? Ou seja, em toda a América os indígenas foram utilizados como escravos e em toda a América os indígenas foram substituídos pelos africanos. Então isso foi uma questão quase que cultural desse período, né? Dos séculos 17, 18, né? Essa questão da utilização da mão de obra escrava africana, né? A gente sabe que nas 3 colônias teve essa mão de obra escrava africana, né? Aqui no Brasil, na América Portuguesa. Então, assim, foi uma questão quase que sistemática em todo o território, né? Uma questão cultural também. A escravidão, a escravidão desse século XVI, XVII, XVIII, né? Ela tinha uma outra justificativa do que a escravidão da antiguidade. Era uma escravidão diferente da escravidão da antiguidade, né? A escravidão da antiguidade era uma escravidão por dívida ou prisioneiros de guerra. A escravidão do século XVII e XVIII era uma escravidão com uma grande conotação econômica, né? E é claro que para sustentar essa conotação econômica, eles criaram um aparato também ideológico para justificar a escravidão. Então tinha toda essa questão. No caso da América Portuguesa, essa migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíram para uma migração mais rápida ou mais lenta. Novamente, a gente vê a questão que aqui a chegada de escravos africanos nas capitanias aqui no Brasil não foi tudo ao mesmo tempo, na mesma proporção. Né? Isso foi de forma bem heterogênea. Né? Cada capitania recebeu uma quantidade de escravos, né? Em determinado período maior ou menor. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e transportava-os para a América, a fim de revendê-los. Esse tráfico negreiro que vai, né, ser abolido muito tempo depois aqui no Brasil, né? E a abolição do tráfico negreiro, né, o fim do tráfico negreiro, acontece mais por pressão dos ingleses do que por iniciativa do governo brasileiro, né? Apesar de já ter um movimento em torno disso aqui no Brasil. E esse tráfico ele era altamente violento, né? O processo, né, de migração compulsória dos africanos para a América para serem usados como mão de obra escrava era um processo extremamente violento. Eles eram transportados nesses navios, que eram chamados de navios negreiros ou tumbeiros. As condições eram extremamente precárias, né? Muitos morriam no caminho, acabavam, né, acabavam adoecendo, né? Outros se jogavam no mar.
não conseguiam aceitar esse processo, né? A resistência à escravidão, ela foi tão foi uma coisa tão forte que muitos africanos, muitos negros, como forma de resistência, acabavam se suicidando para não aceitar ser escravizado, né? Não se tornar um escravo. A substituição do indígena pelo africano está diretamente relacionada com a necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com a diminuição da disponibilidade dos indígenas. Aos poucos, né, foi se tornando mais difícil escravizar indígenas, né? E nós vimos aí, tinham leis, tinha toda essa pressão da igreja, dos jesuítas, né? Tinham todas aquelas formas de resistência dos indígenas. Então, aos poucos, foi sendo mais fácil a escravização dos africanos. A alimentação dos escravos era muito ruim e por isso esses faziam o complemento dela com base em uma plantação de subsistência, embora nem todos os escravos tivessem esse direito. Claro que a alimentação era ruim e, além disso, tem outras questões que nós vamos ver mais adiante. A segunda o trabalho era exaustivo, podendo chegar a 20 horas por dia, e as violências eram rotineiras, os castigos, né, a opressão em relação a esses trabalhadores, né, todas as exigências que eram feitas, né, a violência de diversos tipos. Então, o trabalho escravo, obviamente, nós estamos falando de um trabalho que era extremamente violento, né, extremamente degradante. Esses escravos eram transportados para a América em condições degradantes e no dia a dia eram violentados de todas as formas. Quando fala todas as formas, é todas as formas mesmo, tá? Para vocês terem uma noção, quando os escravos eram trazidos, quando os africanos eram trazidos para a América, eles tinham que mudar até mesmo seu nome, né? Isso para facilitar o processo de adaptação à vida de escravo. Olha só, uma questão que a gente acaba pecando muito, né, cometendo um erro gravíssimo, é justamente chamar de escravos todos os africanos, como eu acabei de fazer aqui agora, né, os escravos. Eu falei, os escravos vinham para a América, mas eles não eram escravos, eram pessoas livres, né. Os africanos foram transformados em escravos, eles não eram escravos, eles foram transformados em escravos nesse processo histórico, né, vergonhoso, e que no Brasil, né, se tornou uma grande marca da nossa sociedade, né, resultando em discriminação, em preconceito, racismo estrutural, inclusive, que existe até hoje. Aqui no final fala da rotina desumana, né? A rotina desumana, né? Alguns deles optavam por cometer o suicídio, como eu falei, né? Como forma de resistência, né? Tanto no processo de travessia, né, da África para o Brasil, nos tombeiros, nos navios negreiros, como aqui na vida, no cotidiano, né, no trabalho escravo, eles acabavam optando pelo suicídio como uma forma de resistência. Os horrores da escravidão motivavam a resistência dos escravos, que se revoltavam contra seus senhores e feitores, fugiam, formavam quilombos, continuavam praticando sua religião e culturas escondidas. Então, eram várias formas de resistências que os africanos escravizados eles adotavam, né? Desde ataque aos seus senhores, retaliações, vinganças, fuga, eles acabavam praticando ali sua religião e sua cultura, mesmo escravizados, né? Tem um caso bem interessante de uma forma de resistência até, né? Que teve um escravo que foi trazido tem um africano que foi trazido para o Brasil e ele era da realeza na África. E aqui no Brasil ele continuou sendo respeitado como rei pelos outros africanos que sabiam da sua condição real. Né? E isso era uma forma de resistência, podemos considerar isso como uma forma de resistência, porque eles sabiam que eles não eram escravos, eles eram homens livres, e ele era da realeza, né? E aqui no Brasil, ele foi tratado pelos seus compatriotas, pelas pessoas que o conheciam, que eram da mesma sociedade, como um membro da realeza, como ainda pertencente à realeza, né? Eles não mudaram de opinião em relação a ele. Eu vou ficar devendo o nome, porque eu acabei esquecendo o nome desse africano, né, que teve essa condição aqui no Brasil.
O fim da escravidão, né? A escravidão ela acaba no Brasil, né, tardiamente, né? É bom acrescentar isso, e por força de uma pressão social, inclusive, né, promovida pelos próprios africanos. A escravidão de indígenas foi totalmente substituída pela de africanos no século XVIII, né? Então a escravidão de indígenas acaba ali no século XVIII. Essa instituição seguiu em nosso país mesmo depois de conquistada a independência e só teve fim em 1888, quando foi aprovada a Lei Áurea, no finalzinho do segundo reinado e do período monárquico aqui no Brasil. A abolição da escravidão foi resultado do engajamento popular que pressionou e forçou o Império a extinguir a atividade. Foi um processo lento, foi um processo espinhoso, trabalhoso, havia muita resistência, muitas falas contrárias à abolição da escravidão, mas em 1888 ela de fato aconteceu. Né? As consequências, né, o resultado disso não foram também tão agradáveis assim, mas isso aí é tema para uma próxima aula. Bom, aqui no final eu deixei aqui a referência do material, né, do texto que eu usei aqui para essa exposição, que é o texto do Daniel Neves Silva, Diferenças entre Escravidão Indígena e Escravidão Africana, disponível no Mundo Educação. Né? E aí, quem puder dar uma lida, quem tiver interesse em dar uma lida no texto na íntegra, né, aqui nessa apresentação a gente não usa o texto na íntegra. Quem puder dar uma lida, o texto é extremamente interessante, extremamente relevante para entender um pouco sobre essa diferença aí entre a escravidão indígena e africana. Até a próxima.